E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui juntos para estudar um pouquinho, né? Já que quarentena não é férias, a gente tem que se cuidar, mas não pode parar. Nós chegamos no módulo 3, lembrando que os outros módulos a gente fez ainda em sala de aula. Hoje é quinta-feira, dia da produção de texto, então a gente dividiu, lembram? Alguns dias a gente estuda gramática, a gente estuda interpretação. E no dia de quinta-feira, toda quinta-feira, a gente reserva um tempinho para falar sobre produção textual, para fazer mais rodas de leitores e tal. Só para recapitular, para quem não lembra, os primeiros módulos a gente estava falando de crônica. No módulo 1 a gente falou em linhas gerais, né? Em linhas gerais não, na verdade foi bem específico, mas a gente comentou sobre o gênero crônica, onde nasceu e quais são as características. E aí a gente leu até algumas coisas sobre a linguagem, a estrutura, os diferentes estilos de crônica. Depois, no módulo 2, nós falamos dos tipos de crônica, que foram dois tipos que a gente focou. A crônica humorística e a crônica reflexiva. Todo mundo lembra o que é, mas eu vou falar rapidamente. A crônica humorística, o nome já diz, tem a intenção, né, e a função de ironizar, de causar riso, de fazer uma coisa cômica em relação ao assunto lá do dia a dia. Porque essa é outra característica da crônica. Os assuntos são sempre assuntos contemporâneos. E nós temos a crônica reflexiva, que é aquela crônica de um teor mais soco no estômago, fazendo pensar, fazendo a gente falar, nossa, poxa vida. Então, uma faz a gente sorrir e dar risada de alguma situação, é mais engraçada, e a outra faz a gente ficar mais pensativo. Ambas são normalmente colocadas em jornais, revistas, né? A crônica não tem uma extensão muito grande, é um texto pequeno. Pode ou não ter personagem, pode ser falado em primeira pessoa, pode não ser. Depende muito do autor. Uma coisa importante de falar é as finalidades que elas têm. A primeira tem a finalidade de divertir, a segunda de fazer refletir e pensar. Dá para falar do mesmo assunto nos dois estilos de crônica. Eu posso falar sobre política, por exemplo, falando de uma forma bem humorada, que divirta as pessoas, e uma forma mais reflexiva que faça as pessoas pensarem. Para fazer uma crônica, a gente precisa basicamente ser observador. Observar bastante os fatos do cotidiano. Assistir jornal, ver o que está acontecendo no mundo, ver qual é a opinião mundial em relação a algumas coisas. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma crônica agora, o coronavírus, Covid-19, seria um grande tema, né? Acho difícil pensar numa crônica bem humorada para isso, mas a gente pode usar a nossa habilidade para falar, sei lá, por exemplo, da superação disso, ou então fazer uma crônica reflexiva que talvez seja a mais coerente pro momento, que seria problematizar algumas coisas e falar da origem, falar dos cuidados. A gente pode fazer uma crônica humorística, por exemplo, né, com esse tema, falando de alguém que acha que tá com sintomas, mas na verdade não é nada. E aí tem que usar bem a criatividade. E aí, a gente falou então sobre a crônica, sobre o gênero, quais são as abordagens e qual é a estrutura. Depois a gente analisou, né, os tipos de crônica, fizemos uma roda de leitores, isso ainda em sala de aula, onde vocês leram crônicas diferentes dos livros da Adriana Falcão. Eu acho que era Procura-se um Amor, né, e outras crônicas, e O Doido da Garrafa e outras crônicas. Foram dois livros de crônicas, a gente se dividiu em grupos, vocês lembram dessa atividade, né? Aí, nós chegamos ao módulo 3, porque a gente não pode parar.
No módulo 3, a gente vai brincar de ser escritor. Nós somos os cronistas da vez. A gente vai produzir, de fato, uma crônica. E aí, o módulo 3 ele vai mostrando imagens do cotidiano, tem algumas situações problema, uma atividade prática. E lá na página 120 e 121, existem duas propostas. E são essas propostas que vão embasar e basear nosso trabalho futuro, que é de produção. E aí aqui tem as orientações na página 120, anotem aí, página 120 e página 121 também. Tem 2 quadros para serem preenchidos e aí o trabalho final vai ser uma crônica. Se vocês tiverem dúvidas sobre o gênero, perguntem. Mais tarde eu ainda vou fazer uma leitura, talvez desse livro aqui, ó, O Homem que Só Tinha Certezas e Outras Crônicas, da Adriana Falcão. Escolhi uma crônica daqui para ler, quem sabe para inspirá-los. E também tem no blog bccoerentemente.blogspot.com.br. Acho que tem br.com.br. Então, bccoerentemente.blogspot.com.br. E lá são várias crônicas de vários assuntos, são crônicas minhas, né, autorais. E aí vocês podem usá-las para falar assim, nossa, dá para escrever sobre isso, dá para escrever sobre qualquer coisa. Mas aí a gente vai pensar isso juntos. Eu espero que vocês não estejam com dúvida em relação a isso, ao gênero crônica. Só para recapitular rapidinho, a crônica é um texto não tão longo, a crônica não necessariamente tem personagem, a crônica pode ser com um tom mais fictício, tendo uma história que não aconteceu, mas falando de coisas reais. Os assuntos da crônica, tratados na crônica, são assuntos cotidianos, então por isso a crônica é um texto muito marcado no tempo. Daqui 10 anos, quem lê uma crônica escrita hoje vai falar, nossa, será que aconteceu isso mesmo? A crônica não precisa ter um tom muito formal, né? Ela pode ser de um tom mais informal, uma coisa mais tranquila, como se fosse uma conversa entre pessoas. Então a crônica é um texto para conversar sobre algum assunto do dia a dia, como se você tivesse encontrado um amigo que quer falar sobre aquilo. Eu escrevi também uma crônica em parceria com um ex-aluno meu, Luiz Felipe, e ele faz jornalismo, e a gente construiu uma crônica junto sobre violência, no modo geral. Ele passou recentemente por uma situação, e aí foi o assunto que ele quis tratar na crônica dele. E aí ele gravou um vídeo também, e quero mostrar para vocês a crônica que foi produzida. Mas enfim, é isso. A gente tá longe, mas tá junto, beleza? E eu espero que todo mundo consiga, pelo menos assim, ó. A gente não tá cara a cara, mas vocês estão vendo aí meu rostinho bonito. E eu espero que se surgir alguma dúvida, vocês perguntem, vamos interagir, não vamos deixar as coisas de lado, não vamos parar, porque a gente precisa continuar. Então, fica aí para vocês darem uma lida. A partir da página 116, no módulo 3, até o final desse módulo, a gente vai produzir de fato a nossa crônica, beleza? Fiquem ligados no portal, porque lá eu vou colocar mais especificações sobre a crônica que deve ser produzida. Belezinha? Até mais, galera. Valeu pela atenção. Tchau.